E aí galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, tamo junto, mais um vídeo aqui no canal, finalmente começando a temporada 2025 dos vídeos do canal, né? Demoramos um pouco, ainda tô meio que arrumando aqui o meu escritório para poder gravar os vídeos com a qualidade melhor, mas como estava demorando demais, resolvi começar logo, né? E vamos começar com a nossa série boa e velha de linguagem C, né? Dando continuidade aos conteúdos, a gente vai estudar funções, né? Começar, na verdade, a estudar função, já que tem muita coisa para falar de função ainda. Hoje a gente tem um vídeo introdutório, já com alguns exemplos. Conteúdo bem legal aí, sei que vai ajudar bastante a vocês entenderem como é que funciona essas estruturas em C. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Vamos lá, vamos para mais uma aula do nosso curso de introdução à linguagem C, né? Hoje a gente começa a estudar um conteúdo bem legal, que é a parte de funções em C, né? Você é bem conhecido pela utilização dessas estruturas, né, que são funções, porque elas têm um poder enorme para organizar o código e evitar ter que refazer as coisas, né? Então, uma parte de código feito como função pode ser reutilizado a qualquer momento, né? Isso é o que dá o interesse do uso de funções em linguagem de programação, no nosso caso aqui, especialmente o C, tá? Vamos dar aqui uma introduçãozinha, pegar a nossa boa e velha caneta para começar aqui, para ir marcando, né? Então a gente tem aqui que funções em C são blocos de códigos, né? Eu destaquei aqui como um bloco de código que executam uma tarefa específica, né? Então é como se o código estivesse executando de maneira top-down, de cima para baixo, e em um dado momento alguma coisa é invocada, né? O que é essa alguma coisa? É a função. A função geralmente está antes da função do bloco principal do C, né? Já que o próprio C trabalha com essa ideia de função, como a gente vem vendo nas aulas, né? O main, por exemplo, é a função do bloco principal, né? Então, eu posso criar as minhas, que não são o main, tá? E a partir de um determinado ponto do código, eu invoco a função, né? Então, eu invoco. Quando eu invoco, há um desvio do código. O código sai daquele ponto e passa a executar o bloco de código, né, como está escrito aí, onde está escrito aquela função. E isso pode ser repetido várias vezes na função main, né, na função do bloco principal, fazendo com que eu possa reutilizar aquilo de diversas maneiras diferentes. E aí é o superpoder da utilização de funções, né? Então, executa um bloco de código que executa uma tarefa específica, né? Função para resolver vários problemas. Eu tenho alguns exemplos aqui que a gente vai ver simples e ao longo das aulas a gente pode ir aprofundando com outros tipos de função. Elas ajudam a organizar o código, evitar repetição e facilitar a manutenção, né? Já que se alguma coisa deu errada naquela utilização e aquela utilização advém do uso de função, obviamente foi naquele ponto, né? Então fica fácil de você dar manutenção. Vamos lá. A estrutura básica de uma função é a seguinte: a gente tem aqui o tipo de retorno, né? A gente vai ver que uma função, ao ser invocada, ela retorna um tipo de dado, são os tipos de dados do C, inteiro, float, né? Esses que a gente viu em aulas anteriores. A função, obviamente, ela carece de um nome, ela precisa de um nome para ser invocada. Então você invoca a função através do nome dela e ela recebe parâmetros, né? Esses parâmetros são passados para a função para que ela possa executar aquela tarefa específica, né? Por exemplo, se você criou uma função para calcular uma raiz quadrada, você deve passar o número ao qual você quer achar a raiz quadrada como parâmetro e ela deve retornar, ou seja, quando finalizar, que é o tipo de retorno, um tipo de dado compatível. No caso de raiz quadrada são números floats, né? Números reais. Então deve retornar um tipo de dado desse. Então quando você declara uma função, né, que o código dela é a declaração, você diz qual é o tipo, o nome da função e especifica quais são os parâmetros que ela vai receber. Os. Né? Também pode não passar nenhum. Algumas funções não precisam de nada, assim como existem funções de tipo void, né? Que é nenhum. Então ela não retorna nada e também não recebe nada como parâmetro. Funções geralmente que vão fazer alguma coisa em tela, né? A gente vai ver com mais calma mais à frente. Então, a gente tem aqui uma função com o comando return dentro dela. A gente sabe que o main já tem
o return dentro dele, a gente já falou disso aqui em aulas anteriores. Então, quando a função chega ao fim, ela deve retornar. E o comando que indica que tipo de dado ela deve retornar é o return. Claro, se a função não for do tipo void, eu acabei de falar, porque a void não espera-se que ela retorne nada, né? A função void é assim. Então a gente tem aqui o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo, e aqui eu vou explicando o que cada coisa desse exemplo faz. Então a gente tem um tipo do retorno, que é o tipo de dado que a função retorna, por exemplo, int, float, void, né? Então ela retorna um tipo de dado. Então, ao terminar com o comando return, ela deve retornar alguma coisa, exceto o void, né? O void não tem essa necessidade, mas na declaração você precisa dizer que ela é void. Então, o nome da função, você vai identificar a função através de um nome, assim como você dá nome às variáveis, você vai dar nome a uma função. Parâmetros, né, são as variáveis de entrada, né, elas vêm entre parênteses ou vazio, né? Como eu disse para vocês, alguma função não recebe parâmetros. E o corpo da função é o código que fica entre abre e fecha chaves, né, que é padrão do C, o C é assim, que define o que a função faz, né? É o código que define o que ela vai fazer, tá? Então vamos lá, nada melhor do que um exemplo 1 para a gente entender o que uma função faz. Então aqui a gente tem uma função simples, né? Tá aqui como eu falei para vocês, ó. Ela vem até antes da função do bloco principal, que é o main tá aqui, certo? Ela foi declarada aqui, mas a gente sabe, já disse também em aulas anteriores aqui, assistam os vídeos dessa série de introdução à linguagem C. Eu tô vindo bem devagar do começo, então a gente começou bem lentamente. Então a gente sabe que todo código em C vai começar obrigatoriamente na função main. Observe que a função main tem tipo, ela é do tipo inteiro, por isso que ela carece de um return 0. Já falei disso aqui em aulas anteriores também, né? Então a gente tem o int main, que é onde um programa em C começa de fato. Não interessa que tenha n funções antes do main, como tem aqui a função soma, não é isso? Ele vai iniciar aqui do main, não tem jeito, ele vai começar aqui do main. Aí o que acontece na função main? Eu declarei uma variável inteira chamada resultado, né? Ela é do tipo inteiro. E a essa variável eu fiz uma coisa interessante. Eu atribuí a essa variável, o resultado de soma 3, 5. O que é soma? Soma é uma função. Então, nesse ponto do código, né, o que acontece? Acontece um redirecionamento para a função soma. E a função soma vai receber como parâmetro A o número 3, e como parâmetro B, o número 5, como vocês podem ver aqui. Então, dentro da função soma, A e B são, respectivamente, os valores passados por parâmetro no momento do invocamento, né? Na hora que a função é invocada, é chamada, né? Então, eu chamei ela aqui com 3 e 5, A e B são 3 e 5. Aí, olha só o comando return. O comando return me retorna A mais B, ou seja, nesse caso específico, como eu passei 3 e 5, ele vai me retornar 8. Né, resultado da soma de A mais B. Então a função resultado, ou a função não, perdão, a variável resultado, vai ter na sua memória o resultado 8, né, o valor 8 armazenado na memória. E quando eu venho aqui com o printf, coloco o resultado para exibir um valor inteiro e quebro uma linha, e nesse %d eu estou exibindo o conteúdo da variável resultado, vai aparecer 8, aqui o return, né, o return para terminar o main, esse return aqui é do main, certo? E o programa se encerra. A gente pode testar ele aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Deixa eu dar um ls aqui. Tá aí, nenhum deles está compilado ainda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Exemplo 1.c. A gente tem o cara aí, certo? Então, a gente tem a inclusão da biblioteca stand.io, função do bloco principal, né? Lembrando, Linux na veia, tá? Nós estamos aqui direto no GCC, tá? Você pode utilizar outros compiladores aí, tá? Mas eu costumo utilizar Linux. Então a gente tem aqui a declaração da função inteira chamada soma, que vai receber como parâmetros um A e um B, e vai retornar a soma desses parâmetros A e B quando for invocada. O código começa aqui, função do bloco principal main, declara uma variável inteira chamada resultado, e ela recebe o resultado dessa função soma, né, passando como parâmetros 3 e 5. A gente viu que nesse caso vai ser 8. Então eu vou imprimir em tela, printf, o resultado, e aqui onde tem %d, eu imprimo o valor referente à variável resultado e depois quebro uma linha com /n. Então, return 0 para indicar o fim da função main. Então vai aparecer resultado 8, né? Vamos lá, vamos sair salvando. Vamos relembrar aqui o nosso bom e velho GCC, -o exemplo 01, a partir do fonte exemplo 01.c. Então, compile,
gerando como saída o arquivo executável exemplo 01, sem extensão, né? Linux não carece de extensão para ser executável, como o Windows, por exemplo, né? Precisa de exe, com. Então, a partir do fonte exemplo.1, exemplo 01.c. Dou Enter, zero erros e agora posso executar. Ponto barra exemplo 01, resultado 8, beleza? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo aqui. Antes disso, explicando o que acontece, né? A função soma recebe dois inteiros e retorna a soma desses inteiros. A função main, que é onde começa o código, sempre começa em main, chama a soma e imprime o resultado, né, que está armazenado na variável resultado. Vamos lá, por que usar funções? Reutilização de código, né? Vocês podem escrever o código uma vez e usar várias vezes, né? Então você pode reutilizar o código, deixando o código menor, mais compacto. Melhor legibilidade, deixa o código mais limpo, né? Claro, é mais fácil de dar manutenção, porque você sabe onde está o problema, geralmente. E a modularidade, né? Divisão do problema em partes menores, já que mais à frente a gente pode ver que a gente pode criar funções para resolver determinados problemas e outras funções para resolver outra parte desse mesmo problema, né? Ou seja, modulando a coisa, né? Deixando um problema maior em problemas menores, né? Deixando a situação mais agradável para quem desenvolve. Então vamos lá, nosso exemplo 2 aqui é a função que dobra o valor. Então a gente tem aqui uma função inteira chamada dobro, né? E ela recebe como parâmetro, ou seja, ela vai retornar um inteiro, tá? Ela recebe como parâmetro um número, né? Um inteiro número. O que ela retorna? Ela retorna esse número vezes 2, que é o dobro, né? Então a ideia é essa. Então eu tenho aqui a função main, função do bloco principal, né? Com a variável inteira chamada valor e atribuindo a ela o valor 10. Então aqui eu inicializei uma variável chamada valor e atribuí a ela o valor 10. O que eu fiz agora? Criei outra variável inteira chamada resultado e a essa variável eu atribuí o que a função dobro me retorna a partir da variável valor, que é 10. Não é isso? Então nesse ponto o código é desviado para cá, né? Esse número aqui vai ser a variável valor, que é 10, ou seja, ele recebe 10, e retorna esse número vezes 2, ou seja, retorna 20, né? Então 20 vai estar armazenado dentro da variável resultado. Depois, imprime em tela o dobro de %d, ou seja, aqui vai aparecer a variável valor, que é 10. Note que eu não alterei o conteúdo da variável valor, eu criei uma outra variável para isso. Então aqui ainda é 10. É %d. Nesse outro %d aparece resultado. Então aqui aparece valor e aqui aparece resultado. Então o dobro de 10 é 20, return 0, que é do bloco main, e termina o código. Vamos lá, eu também tenho ele aqui, cara. Vamos lá. Exemplo 2.c. Tá aí, né? Tá aí o código, né? Declaração da função, função dobro, que retorna um inteiro e recebe um inteiro como parâmetro, esse inteiro chamado número, né? E ela retorna, quando invocada, o que ela recebe por parâmetro vezes 2. Então aqui na função do bloco principal tem uma variável inteira chamada valor, a ela atribui o valor 10, e depois tem uma variável inteira chamada resultado, ao qual eu atribuo o resultado da função dobro passando por parâmetro o valor. Esse valor é recepcionado na função como número, ou seja, aqui ele é 10 e aqui também ele é 10, com nomes diferentes. E aqui 10 vezes 2 é o retorno, né? Então a variável resultado vai receber 20. E depois eu imprimo isso aí em tela. Vamos lá? Sair salvando, eu vou até aproveitar o que eu escrevi aqui, só vou trocar. Então compile, gerando como saída um executável exemplo 2 a partir do fonte exemplo 2.c. Compilou, ponto barra, exemplo 2, e eu tenho que o dobro de 10 é 20, tá? Vamos lá, o último exemplo de hoje é esse aqui. A gente tem aqui um pouco mais complexo, tem a declaração de uma função chamada EPA. Essa função ela retorna um inteiro e ela recebe por parâmetro um inteiro número, certo? O que ele faz com esse inteiro número aqui dentro? Ele verifica através do se, a estrutura condicional, tem vídeo de se aí também, se esse número dividido por 2 deixa resto 0. Se isso for verdadeiro, ele vai retornar 1. Né? 1 para indicar de verdadeiro, 1 e 0, verdadeiro e falso.
Se não, ele vai retornar 0 para dizer que é falso. Aqui são comentários, né, do C. Então, recebe por parâmetro um inteiro número e divide esse número por 2. Esse aqui é o operador mod, né? Tem um vídeo também sobre operadores aritméticos aí. Esse operador retorna o resto da divisão. Se o número passado por parâmetro dividido por 2 deixar resto 0, eu retorno 1. Ou seja, retorno 1 de verdadeiro, certo? Se não, eu retorno 0, 0 nesse caso indicando que é falso. A função do bloco principal main, aqui, lembre-se sempre, apesar desse código estar acima, sempre começa no main. Começa aqui no main. Aqui no main é declarado um inteiro número, certo? E começa imprimindo em tela a mensagem digite um número inteiro. Depois eu capturo esse número inteiro, %d, e salvo na variável num. Ou seja, esse exemplo tem uma interação com o usuário. O usuário vai informar o número, certo? Depois eu vou com um se aqui, né? Observem que a função é par, o C é case sensitive, cuidado, né? Então é par, tem que estar do mesmo jeito, com P maiúsculo aí. Se a função é par de num, ou seja, o se, no caso que a função é par, ela vai retornar 1 ou 0. Se ela retornar 1, como o C trabalha com valores lógicos, como sendo 1 e 0, a função é par retorna 1 e 0. Se isso aqui retornar 1, quer dizer que esse se é verdadeiro, né? Ela só retorna 1 ou 0. Se for verdadeiro, ela vai imprimir o número %d é par, né? O número que o usuário digitou aqui, o número, tá? Se não, é porque a função é par retornou 0, falso, né? Então, o número %d é ímpar, né? E termina o else e aqui eu termino a função main. Simples assim, tá? Vamos lá, esse aqui é um pouco mais complexo, mas nada demais. Vamos ver aqui exemplo 3.c. A gente tem aqui a função do bloco principal. A função é par, né, que para verificar se o número é par ou não, que ela retorna um inteiro e recebe como parâmetro um inteiro chamado número, né? Se esse número passado por parâmetro dividido por 2 deixar resto 0, a função é par retorna 1, como indicando verdadeiro. Se não, a função é par retorna 0, indicando falso, certo? Aqui onde o programa começa, a função do bloco principal, eu declaro uma variável inteira chamada num, peço para o usuário informar um número inteiro, capturo ele com scanf, depois eu tenho um se. Esse resultado aqui, gente, vai ser 1 ou 0. Se ele for 1, o se vai executar esse bloco de código. Se ele for 0, vai para o se não e vai executar esse bloco de código. Sendo 1 indica o quê? Indica que o número é par. Então ele vai dizer que o número tal, né, que o usuário digitou, é par. Senão ele vai dizer que o número tal é ímpar, return 0, termina o programa. Vamos sair salvando e vamos compilar esse cara aqui. Exemplo 3. Sem problemas, /, exemplo 3. E, olha aí, digite um número inteiro. Vou dizer aqui 5. Olha aí, número 5 é ímpar. Vou rodar de novo, 12. 12 é par. Mais uma vez aqui, número 67 é ímpar. E o bom e velho 0, né? O pessoal fala, mas o 0 é par, olha aí, ó. Número 0 é par. Beleza, gente? Isso aí é a nossa aula de hoje. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Então a gente gravou aí mais um vídeo da nossa série de introdução à linguagem C, né? Conhecemos hoje funções, vimos aí 3 exemplos, mas deixa eu deixar marcado aqui no vídeo que isso é só o começo do estudo de funções, né? Tem muita coisa para falar de função ainda. Esse vídeo aqui é só o começo da coisa. A gente ainda vai falar aí como é que funcionam funções com vetores, com matrizes. Tem muita coisa aí para falar ainda, tá? Então, aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais a linguagem C, beleza? Então, antes de terminar o vídeo, eu não posso deixar de pedir que tu deixa um like aí embaixo, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve. A gente começou a nossa temporada 2025 e a ideia é que a gente consiga manter a nossa periodicidade aí de um vídeo por semana. Se inscreve aí para não perder e a gente se vê certamente no próximo vídeo. Beleza, galera? Tchau, até a próxima.